Olá, meu nome é Marília Matos, eu pratico acrobacia há 21 anos e ensino há mais de 10 anos. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho das técnicas e princípios para realizar 3 acrobacias separadamente: rodante, flick e mortal para trás. Nós não iremos trabalhar em sequência, porém vou trazer princípios para a gente entender cada uma delas e elaborar mais para frente em sequência também. Vamos comigo! Vamos lá! Nós vamos começar pelo rodante. Um rodante eficiente, ele precisa de uma saída bem feita, uma entrada ao solo bem executada e a repulsão. Então, vamos lá, vamos destrinchar cada um desses. O que a gente tá chamando de saída? Aquele comecinho. Então, a gente se prepara, desequilibra, flexiona as pernas, salta, separa e faz a entrada. Então, a saída é esse comecinho aqui, é quase o pré-começo. Então, muitas vezes ela é nomeada de chamada. Beleza. Fiz a chamada, eu vou pra entrada, né? Como que o meu corpo se aproxima do solo. E aí, eu dependo muito de uma posição, tronco, quadril, que a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo. Isso aqui, aproximando do solo de uma maneira coordenada. E os braços, mais as mãos, também tem uma posição certa no apoio. Então, eu fiz uma entrada eficiente, né? Uma saída e uma entrada eficiente. O que que falta? Falta a repulsão, que é o quê? A empurrada de ombros, que envolve o peito fechado, que a gente fala muito disso, mas eu sinto que a maioria das pessoas não tem ideia do que seja esse peito fechado. E o finalzinho empurrando com as pernas. Vamos lá? Observa, o corpo começa a desequilibrar, se prepara e salta, alongando o movimento. É a partir da potência dessa saída que eu vou fazer uma entrada de qualidade. Então, quanto mais eu alongo na minha entrada, eu inclino nessa diagonal, mais fácil eu me coloco na entrada. Observa a linha do corpo para entrar. A gente vai falar detalhadamente da entrada. Bom, vamos lá. Quando eu faço a entrada, no meu caso, é o pé esquerdo, primeiro, que vem, o pé direito, mais à frente, que aí quanto mais na frente, melhor. E as mãos, o que acontece? Pé esquerdo, vou pôr até um E aqui, esquerdo, pé direito, beleza? Aí, a minha mão direita, ela vai no sentido que é a estrela, tá bom? Então, o sentido que é a estrela, ela fica dedinho, dedão. Acho que eu me pus um dedo a mais, mas tudo bem, dá pra entender. A direção é, né? E a outra mão vai ser dedinho. Então, esse braço, o braço esquerdo, ele vira no sentido pra dentro, né? Ele fica nessa direção.
Vamos observar no vídeo para ver se a gente consegue reconhecer. Aqui é importante dizer que quanto mais distante, dentro das possibilidades da flexibilidade da pessoa, e aqui aproximado na largura dos ombros, né? Então, essa distância é na largura dos ombros. Aqui a gente vai ver que a ideia é as pernas estarem distantes e distantes das mãos também. Vamos dar uma olhadinha no vídeo agora. Bom, agora observa as mãos que a gente coloca apoiada no chão, no rodante, que no meu caso, que faço com a perna direita na frente. A mão direita acompanha como a da estrela e a esquerda gira, e na estrela, que as mãos se mantêm paralelas e parecidas. Durante o movimento do rodante, tudo acontece muito rápido. Por isso é importante a gente criar pequenos mecanismos dividindo partes do movimento para que o aluno, o aprendiz, consiga entender as partes do truque, né, do movimento. Então, aqui é um educativo muito legal para entender essa entrada do rodante. Então, a gente tem tanto o alinhamento do calcanhar até a palma da mão, como uma linha única, quanto a posição das mãos. Vamos observar novamente? Bom, esse foi o tempo normal e agora novamente em câmera lenta, dando destaque para o alinhamento do chute das pernas. Eu considero a estrela alinhada um pressuposto para realizar o rodante. Coloco aqui novamente a imagem dessa estrela, olhada por trás, para a gente compreender essa questão do alinhamento. A gente vê muitas vezes o rodante entortar e tenta arrumar pelos braços, quando na verdade uma entrada alongada, com o chute, que a gente costuma dizer, chutar pela cabeça, ou seja, alinhado com a sua cabeça, alinhado com o resto do corpo, passando pela parada, né, pela parada de mãos, pela inversão do corpo. Se as pernas passam pela linha da parada, ela vai estar alinhada e o rodante, consequentemente, vai estar alinhado também. Agora, deste ângulo, podemos ver melhor a posição das mãos e o impacto no corpo. A cada repetição da imagem em câmera lenta, a minha tentativa é que você consiga identificar melhor as partes do rodante. Até agora, vimos a saída e a entrada. O próximo educativo já é para as pessoas que estão fazendo bem o anterior. Ele trabalha tanto o alinhamento e a posição dos braços, como a continuidade, a posição, a postura do corpo. Observe que a ideia é a gente manter o corpo todinho empurrando, contraído, para receber o impacto quando for no chão. Bom, que bom que você chegou até aqui. Talvez você esteja olhando todos esses equipamentos e pensando, poxa, muito legal, mas eu não tenho disponível tudo isso para o meu treino. Eu estou trabalhando com possibilidades mais próximas de ideais do que não ideais. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que fazer as práticas acrobáticas com segurança, entendendo principalmente que o nosso corpo ele tem uma durabilidade. E se eu utilizo mal as minhas potências, essa durabilidade vai ser reduzida. Então, eu aconselho fortemente a entrar em contato com os espaços. A gente tem diversos espaços culturais públicos também, em São Paulo, no caso, né? E assim, façam acordos, estudem acrobacia em lugares que têm estrutura para receber acrobacia. Assim, o seu corpo vai ter mais condição de aprender. Então, nesse último educativo, por exemplo, a gente estava usando 2 colchões gordos que são firmes, que estão novos, né? Então, o outro educativo a gente também usou colchões gordos. Então, assim, eu tô trabalhando com essa realidade, entendendo que não é todo mundo que tem essa realidade. Porém, muitas vezes a gente tem essas possibilidades e a gente não usa, porque a gente não reconhece tanto esses exercícios. E aí, se você não tem, converse com os espaços locais, experimente realmente se aproximar desses espaços, porque eu acho que é muito válido quando a gente quer aprender e não tem estrutura e a gente vai por outros caminhos, mas realmente é importante a segurança, é importante o equipamento apropriado.
beleza? Se a gente quer ser profissional, principalmente. Vou continuar. Nós já passamos, então, pela saída, que tem a chamada, a entrada ao chão, que tem o alinhamento do quadril e dos ombros, a posição das mãos, e vamos chegar agora na repulsão, que é essa empurrada com voo, que o corpo se organiza todinho para voar e aterrissar. Muito importante. Esse não é um educativo para você tentar quando as etapas anteriores não estão devidamente cumpridas, porque se a gente cair de lado, no colchão ou para fora, realmente vai ser ruim. É importante estar com a posição alinhada e os ombros fortes para a empurrada. Percebam o voo acontecendo para aterrissar no colchão. Quando o educativo 1 está bem organizado, a gente pode partir para esse 2. Observa como o corpo se molda para chegar de joelho bem encaixado, com o peito fechado. Lembra que eu falei que é difícil a gente entender? Então, as costelinhas estão para dentro, o corpo está fechado, o ombro bem coladinho na orelha, braços alinhados também. Esse educativo é muito bacana porque você não vai ter o impacto do solo. Então, permite você experimentar muito próximo do movimento, mas sem um impacto final, caso você não esteja tão organizado no movimento. Quando ele estiver funcionando dessa maneira, alinhado, com voo, a gente já pode partir para fazer o rodante direto no chão. Vamos ver só mais uma vez o rodante para fechar? E aí? Muita novidade? Não? Tudo já conhecido? Bom, espero que você aproveite bastante esse vídeo, que tenha aprendido coisas novas ou que pelo menos algumas coisas tenham feito sentidos novos para continuar colaborando acrobaticamente. A gente encerra esse vídeo e faremos mais 2 com o tema específico do flick e depois com o tema específico do mortal, onde eu vou falar um pouquinho também sobre como que a gente faz para juntar os 3. Sem ser exatamente uma aula sobre eles unidos, mas pensando um pouco essas conectividades. Beleza? Saudações acrobáticas. Um abraço. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai estudar um pouquinho do flick para trás. Também vou destacar 3 pontinhos importantes. Para o flick ser eficiente, tá bom? Então, o desequilíbrio. O desequilíbrio, a gente vai entender a função dele. Então, eu preciso de um desequilíbrio para trás, um salto potente e ombros empurrando o chão. Então, vamos destrinchar cada um. O desequilíbrio envolve o deslocamento e a direção do flick. Sabe quando a gente vê aquele flick curtinho? A não ser quando a pessoa tem habilidades, né? E aí ela escolhe se ela quer fazer o flick longo, o flick curto, que tem realmente funções diferentes. Mas aqui, como a gente tá trabalhando com o objetivo de potência e também de ser um movimento mais estético, quando ele é grande, ele ocupa um espaço, eu particularmente gosto mais, mas claro que, né, tem várias opções. O importante é você fazer o que você quer fazer, e aqui a gente vai trabalhar um flick com desequilíbrio para ele ser longo, ter deslocamento e ter direção. Daí,
o salto potente. Do que a gente tá falando? Quadril encaixado. Então, a gente vê lá a cadeirinha, né? A pessoa desequilibra para trás, flexiona os joelhos e o quadril e pum! Na hora do salto, é importante que o quadril encaixe rápido e os braços sejam lançados. Tudo isso com muita potência vai fazer a curva do meu flick, tá? E aí, aqui, por fim, o ombro empurrando o chão, que também a gente pode chamar de repulsão mais curveta, que a gente não vai ver separado hoje, porque ela é bem complexa, mas ela tá ali dentro do rodante e do flick. E por que o ombro tá empurrando o chão? O que é mais, eu costumo dizer, o que é mais duro, eu ou o chão? É o chão. Então, se eu vou com o ombro mole, em geral, a gente leva essa pancada e o flick não voa, tá bom? Ótimo. O flick para trás pode ser feito com as pernas unidas e com as pernas alternadas. Eu, particularmente, gosto mais de fazer com as pernas alternadas, porque eu entendo que ele funciona bem em qualquer situação, no sentido de dar para fazer no chão, né? Tem um pouco menos de impacto. Porém, se a ideia é interligar acrobacias, aí é melhor o flick unido. Aliás, é importante a gente saber os dois para ter opção, mas ele funciona melhor para interligar com mortais e outras acrobacias. Para compreender o desequilíbrio, eu indico colocar 2 colchões gordos, encostar neles e dar um passo, encaixar as costelas e sentir o desequilíbrio. Desequilíbrio é queda. Você não controla, diferente de quando a gente senta numa cadeirinha. Compreendido isso, eu encaixo ali as minhas costelas, eu desequilibro e eu salto. O ideal é que a gente consiga empurrar o colchão de cima bem longe. Para isso, eu preciso entender a potência do salto e dos braços, como a gente colocou, o encaixe do quadril-braço. Para melhorar o lançamento dos braços, a gente tem esse outro educativo aqui, também importante os colchões terem uma densidade para a gente não se machucar com a parede. Então, eu vou deixar o colchão encostadinho na parede, com uma leve inclinação para eu poder desequilibrar e saltar, lançando o braço de um modo explosivo, de um modo que ele faça barulho mesmo. Cada repetição, lembrar de arrumar esse colchãozinho para ele não cair em cima de você e estar numa inclinação legal. Observa, é muito parecido os exercícios. Eu vou desequilibrar com a costela encaixada e saltar, batendo o braço forte. Nós temos um equipamento chamado octagonal. Ele é muito bacana para aprender flick. Caso o seu espaço tenha um, nesse caso, esse é infantil, então ele é menorzinho, eu coloquei ele em cima do gordo. A gente vai encostar no colchão e dar um passo, fazer um exercício muito parecido. Eu desequilibro, salto, jogo o braço e o quadril para fazer o flick por cima dele. Importante, o braço é fundamental nesse exercício para que eu chegue no flick na posição correta, assim como o encaixe do quadril. A diferença desse exercício para o outro é que aí eu vou de fato realizar o flick por cima do equipamento. Esse vídeo revela um erro muito comum que acontece quando a gente não programa tão bem a distância do rolo em cima do colchão. Isso é uma coisa que vai acontecer, por isso a gente frisa a importância de estar com os ombros firmes, porque ali você vai ver na hora do impacto que o meu ombro tá firme, apesar do meu cálculo de distância ter sido ruim, e aí eu recebo o impacto primeiro com os braços, amorteço e depois encosto a cabeça. Agora vamos ver um que deu certo.
Esses equipamentos todos são incríveis, mas a gente sabe que a maioria de nós tem uma realidade de, no máximo, conseguir ajuda de pessoas. Então, oriente bem a pessoa que vai te ajudar. Esse exercício que a minha aluna vai fazer agora, eu chamo de flick passivo. É como se ela fosse fazer o flick fingindo, ou seja, passando por todas as etapas, mas sem colocar a energia do flick, o salto, a explosão. E aí o corpo vai reconhecendo o caminho que ele vai fazer e, consequentemente, ficando mais seguro. Muitas vezes, quando a pessoa não tem certeza se a outra te aguenta, também é uma boa possibilidade de testar. Porque se a gente estiver bem posicionado, normalmente a gente vai aguentar o peso da outra pessoa, que é até do nosso tamanho. Agora, na velocidade normal que acontece, só para vocês entenderem que a gente não vai carregar a pessoa para sempre, é uma passagem. Bom, agora sim, vamos lá para a ajuda do flick efetivamente, com energia de flick, com explosão de flick. Observa que ela desequilibra pouco e lança os braços para trás antes do flick. Por isso, eu espero o braço dela passar e entro com o corpo bem próximo do dela, para conseguir receber esse impacto, esse peso com mais tranquilidade. Eu não vou ajudar apenas com a minha mão, eu vou ajudar com o meu tronco todo. Eu abraço as costas dela e a outra mão entra nas pernas. Novamente, no meu caso, eu estou do lado direito da aluna e abraço as costas dela com o braço esquerdo e as pernas acompanham com a mão direita. Assim que o braço dela sai, eu já me coloco em movimento em direção a ela. Isso é muito importante, porque se eu esperar ali e tiver algum problema, algum erro, ela provavelmente vai ter um impacto brusco no meu corpo. A gente precisa ir em direção ao peso para recebê-lo com mais tranquilidade, certo? Olha aí, chegamos até aqui novamente. Vamos lá então. Tem toda uma importância a sequência dos educativos, certo? Então, essa elaboração que começa no desequilíbrio, passa pelo desequilíbrio com salto, para aí chegar no lançamento do braço e então fazer o flick, parece que a segunda parte não importa. Ela importa e muito, mas é uma elaboração longa que não vai caber nesse vídeo, nesse momento. E que a parte da segurança, como que eu garanto a minha segurança? Chegando com a mão no chão e empurrando, tá bom? Então, por isso que eu tô dando muito foco no começo até a metade do flick, certo? Então, a gente vai desequilibrar, coisas importantes. Desequilíbrio, salto, encaixa o quadril, joga o braço muito forte. O braço é o que vai dar a parábola do flick. Às vezes a gente assiste os flicks e o que a gente pensa? Tem que envergar a coluna. Eu escuto muito isso. Eu preciso envergar a coluna. Não, você não precisa envergar a coluna. O que você precisa? Que o ombro vá muito para trás. Claro, isso numa idealização do movimento. Cada corpo é um e a gente vai criar pequenas adaptações. Vocês veem, por exemplo, que nos meus flicks eu dobro um pouco as pernas, porque me falta um pouco de potência nesse momento de treino um pouco alterado, certo? Então, assim, o corpo ele vai fazendo pequenas adaptações. O importante é a gente entender aonde é a força, o que eu deveria estar fazendo, né? Porque aí a gente tem um caminho para percorrer. Então, a partir do momento que a gente desequilibrou e salta, é muito importante jogar o quadril para frente, lançar o ombro forte, com o abdômen contraído, não envergando a coluna, para proteger as nossas costas e também para ganhar a hora da empurrada. Porque se eu tô com a coluna envergada, né, se eu tô com o peito aberto ali, na hora de eu empurrar, quando a gente for evoluir esse flick, muito provavelmente a gente vai ter problemas, vai ter dor nas costas e vai ter pouca potência para empurrar. Beleza? Espero que você tenha aproveitado. E agora eu deixo um pouquinho do flick para você ver novamente e ir internalizando todas essas ideias, esses conceitos, refletindo com o que você já conhece, pensando, né? Eu tô fazendo propostas aqui do que eu acredito, mas tem outras formas que também funcionam. Então é legal a gente pensar, poxa, isso aqui que me ensinaram me cabe muito melhor do que isso que a Marília tá falando. E de repente tem alguma coisa que te ensinaram que você busca muito,
mas que às vezes não cabe tão bem no seu corpo. E aí, dentro do que eu trouxe, pode colaborar. Eu espero que tenha somado bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Muito bem, você chegou até aqui agora, a gente já falou do rodante, do flick, iremos falar do mortal para trás. É legal destacar que a gente pensa sempre em mortal como uma coisa muito difícil. E eu queria dizer para você que, tecnicamente, ele é o mais simples. Então, o que a gente precisa ter, oficialmente? A gente precisa ter potência de pernas e uma noção de giro no ar. Como que eu ganho essa noção? Fazendo. Então, eu realmente, o mortal, o que acontece com ele? Ele é um movimento de alto risco. Por isso que a gente não começa ensinando o mortal, mesmo ele sendo simples, né? Numa iniciação de acrobacia, dificilmente a gente começa pelo mortal, a não ser que seja numa cama elástica, no fosso, no mini trampolim. No nosso caso, como a gente está fazendo no chão, ele requer uma complexidade porque, né, se você cair mal, você vai machucar joelhos, pés, certo? Então, ele tem a ver principalmente com... Ah, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante é o trabalho mental. Certo? A gente precisa estar realmente bem preparado fisicamente, com consciência corporal e com um pensamento muito concentrado e definido, né? A gente não pode desistir do meio, porque realmente é perigoso. Beleza? Vamos olhar um pouquinho os vídeos. Esse primeiro educativo é para a gente entender um pouquinho a direção do movimento e criar desafios corporais para entender também como que está a potência do nosso corpo. Eu indico, normalmente para os meus alunos que saltam mais, colocar os colchões na altura da cabeça. Percebe que o meu está abaixo dos ombros. Isso porque o meu mortal se resolve principalmente no agrupamento puxado com força, ganhando velocidade. Como eu falei no vídeo do flick, cada corpo se organiza de uma maneira diferente, com adaptações, junto com suas potências, com suas possibilidades e com suas dificuldades também. Agora vamos lá, sobre o exercício. A distância é o mínimo necessário para que eu consiga saltar. Então, eu vou tentar o máximo possível ficar próxima, porque a ideia não é saltar para trás, é saltar para cima. Eu salto para cima, lançando meu quadril para frente e grupando, trazendo o joelho, eu costumo dizer o joelho na orelha, né? Então, eu subo, ganho ar e grupo puxando, eu continuo puxando. Tem uma questão do mortal que é, às vezes a gente abandona o mortal no meio, né? A gente salta, grupa bem e espera chegar. E na verdade a gente não espera chegar, a gente puxa e prepara a chegada, beleza? Então observa aí, esse exercício é super importante para eu ganhar altura, grupar e continuar no giro. Muito bem, você foi fazer o educativo e descobriu que você não consegue saltar, que suas pernas estão muito fracas ou que de repente o movimento da agrupada, né? A gente vai sentir bastante forte no abdômen, nas pernas. E aí você fala, meu, eu fui fazer o educativo e fiquei baixo, fiquei batendo as costas. Isso em geral é um indicativo de que você está saltando muito baixo. E aí, consequentemente, a primeira coisa que você faz é jogar a cabeça e as costas para dar um sentido de inversão. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então, eu vou passar um exercício agora para você que tá precisando fortalecer as pernas para fazer o mortal. Bom, olha aqui. A gente precisa estar com as pernas na largura dos ombros e os joelhos vão acompanhar isso quando eles flexionam, certo?
Então, eu flexiono e salto. E na minha saltada, no meu salto, eu grupo no ar, tá? Idealmente, eu tento grupar e esticar antes de chegar no chão. Eu não consigo, mas eu tentei mostrar aí para vocês treinarem. Um indicativo de treino que eu dou são 30 desses. Claro, a gente não começa fazendo 30 que a gente vai morrer. A gente começa fazendo 5, 10, aí vai ampliando à medida que a perna responde bem, que você sente que tá ficando mais forte, mais potente. Isso é importante entender que não é só para subida, mas para chegada também, para focar no amortecimento e o corpo sofrer menos dano, né? Se a gente usa todas as nossas articulações, a gente vai sofrer menos, beleza? Bacana, então. Eu já fiz o educativo, eu tô conseguindo ter ar, eu sinto que eu tenho ar, que eu sobro, eu consigo grupar. Próximo passo. Bom, eu subo num colchão gordo, se for curtinho, melhor colocar 2, né, para ter espaço. Ele é mais molinho, né, então tem uma altura que vai dificultar o meu salto. Eu preciso exagerar no salto e na grupada, certo? Puxar muito forte. Por que que eu faço nele? Porque ele é mais macio para chegada. Então, caso não dê certo, eu sei que eu vou chegar num lugar que eu não vou me machucar. Testa, importante, testa alguns saltos antes de fazer o mortal, tá bom? Claro que a gente não vai chegar fazendo o mortal, mas uma hipótese de tentativa, caso você salte muito bem, esteja sobrando no colchão, entenda o que você está fazendo, o ideal é você testar ou num colchão gordo ou num fosso. Eu não gosto de exercícios que fazem de uma parte dura para uma parte mole, porque a nossa tendência é acabar se lançando para trás. Então, numa situação que você não se sinta seguro para fazer sozinho, você faça com ajuda e, como eu falei no Flick, oriente a pessoa que vai te ajudar. Vamos ver aqui? Da mesma forma que eu falei no Flick, a gente antecipa o movimento e entra com o corpo próximo da pessoa. Por quê? Você vai ver aí, ó, o meu aluno que está fazendo acrobacia nesse momento, ele é ligeiramente maior do que eu. Se eu não entro atacando ele, muito provavelmente ele vai me derrubar. Como a gente viu na tentativa anterior, que eu vou um pouquinho para o lado, porque eu não consegui empurrar ele, ele empurrou mais do que eu. Muito bom! A gente já fez os educativos de perna, o fortalecimento, o educativo para a continuidade do giro. A gente já chamou um amigo para ajudar a gente, que a gente confia e que fala que vai ajudar e ajuda num lugar confiável. Outra opção também, eu não tive essa possibilidade ali no espaço, é usar uma lonja. O que é uma lonja? É um cinto de segurança com cordas que uma pessoa fica ali ajudando você, tanto ajudando quanto prezando pela sua segurança. Não necessariamente a pessoa precisa te ajudar. Ela pode também só perceber se você foi numa altura adequada para se defender ou puxar realmente para te salvar, beleza? Já fizemos todo esse trabalho aí, né? O que falta agora? O que falta? O que a gente falou no comecinho lá que a gente não trabalhou ainda? O trabalho mental. Gente, isso é uma coisa muito maluca. Eu dou aula há 20 anos e é muito bacana entender que não existe uma fórmula. Eu não vou te falar que, olha, é assim que a gente trabalha a nossa cabeça. A verdade é que cada pessoa trabalha de um jeito muito singular e é importante a gente respeitar isso. Então, primeira coisa, você precisa se conhecer. Como assim se conhecer? O que eu tô falando quando eu digo se conhecer? Se experimentar, tentar entender o que funciona melhor para você e também os limites que você tem no momento. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que falam para mim, eu prefiro que você vá aos poucos me ajudando menos e quando você entender que não precisa de ajuda, você vai tirando a mão. Eu tinha muita dificuldade com isso, assim, como professora, né? Pensava que não era ético eu falar que vou te ajudar e não ajudo. Mas o fato é que era um acordo, né? Um acordo de duas partes. E também a ideia é que eu estivesse próxima e não que eu decidisse antes que eu não iria ajudar. E sim durante, vendo que foi tudo bem, não colocar a mão, não empurrar.
Então, isso é uma possibilidade. Outras pessoas, eu sinto que tem uma coisa de você que está ensinando, né? Se você não está se treinando, se você está treinando alguém, tem muitas pessoas que também funcionam com uma autorização externa. Então, alguém que te fale, meu, você está pronto, pode ir, pode fazer. Funciona também. Tem ainda, assim, para mim, eu particularmente funciono muito com fatos. A gente sabe que o medo, ele não tem nenhuma aderência com a realidade, assim, né, muitas vezes. Não é porque medo, por um lado, é uma defesa do corpo e é uma inteligência do nosso corpo ter medo. Por outro lado, muitas vezes não tem a ver com aquela situação específica, tem a ver com outras, enfim, a gente é muito complexo. Então, o que funciona para mim? Funciona, por exemplo, eu estar muito forte fisicamente, muito forte, entenda, né? Não é nada extraordinário, no sentido de eu fazer o educativo e ver que eu tô voando, que eu tô firme, que eu tô com uma consistência. Aí, isso me ajuda a pensar, porque o meu maior medo é me machucar, porque eu amo fazer acrobacia, eu amo praticar o que eu faço, além de ser o meu trabalho. Então, eu sinto que o meu medo tem muito a ver com isso, com a sensação de que eu possa me machucar. E se eu estiver forte, com a musculatura em dia e bem preparada, se eu estiver compreendendo completamente o exercício, mesmo que a gente ainda não saiba, a gente consegue entender quais são nossas dúvidas, entender quais são os nossos limites. Quando o exercício é completamente cego, não sei o que eu estou fazendo, é muito importante a gente não ir pro sozinho, ir pro abismo, né? Então, assim, isso é uma coisa que funciona pra mim, me sentir muito preparada, porque aí o que eu faço com a minha cabeça? Bom, eu sei que eu tô com medo, eu sei que tem um risco nisso que eu tô fazendo, porém, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade técnica de fazer isso, eu tô num ambiente seguro. Então, isso tudo eu vou trabalhando na minha cabeça. Gente, não é uma coisa lisa, tá bom? Não é assim, ai, tá tudo certo, vamos. Eu vou, aí eu suo, aí eu fico nervosa. Mas isso me ajuda, me fortalece internamente pro momento que eu me sentir realmente pronta, eu fazer. Não acelerem os processos de vocês. Quem teve lesão sabe que é muito ruim ficar um tempo parado por uma coisa que você não precisava fazer. Então, tem uma diferença das lesões, né, por conta do trabalho e as de imaturidade, que a gente está muito ansioso para fazer uma coisa e ao mesmo tempo com muito medo, porque tem a parte, como eu falei, do medo, que é uma inteligência do corpo falando, calma, ainda não. Então, eu realmente te incentivo a se descobrir, sabe? Testa uma coisa, testa outra. Eu, por exemplo, não funciono com alguém gritando na minha orelha, falando, vai, você consegue, eu acredito em você. Eu fico com ódio e falo, eu não quero saber a sua opinião. Então, assim, acho que é legal a gente entender tanto os nossos funcionamentos no sentido de potência quanto de limite. Isso é uma coisa que me tira total da vontade de realizar alguma coisa. Então, eu compartilhei um pouco com vocês do modo como eu trabalho com os meus alunos e comigo. E aí, assim, não são os únicos, tem muitos outros modos, se explorem, se descubram e façam tudo com segurança. Combinado? Vamos ter uma vida longa de acrobacia. Bom, queria agradecer primeiro você que está assistindo esse quarto vídeo. A gente vai fazer uma pequena revisão de tudo que a gente aprendeu juntos aqui. E aí, qual que é a ideia principal, né, de fazer uma revisão? É retomar os conceitos, porque às vezes nos vídeos ficam lacunas, né, de uma coisa para outra. Então eu faço uma introdução, tal, a gente vai pegando. Então agora a minha ideia é fazer um vídeo corrido e a gente vai falar um pouquinho de cada acrobacia e, como eu combinei, falar um pouco também de como a gente pensa as ligações entre acrobacias, beleza? Eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível pra gente não se cansar, porém, é um pouquinho teórico, tá bom? Olha só, a gente começou falando do rodante. No rodante, a gente falou da chamada. Então, o que a gente, que é essa saída, né? O começo do rodante. Então, eu me preparo ali com as pernas unidas, desequilíbrio, né? Depois você pode retomar os vídeos, tá bom? Depois que a gente tiver essa conversa aqui. Qual que é a ideia? Então, eu tô com o corpo parado, eu coloco o corpo em movimento, flexiono o joelho, salto.
importante na chamada, né, no sobrepasso, que também é chamado de sobrepasso. Quando eu me lanço para cima, minhas pernas estão unidas. Na descida que eu separo as pernas. É muito comum a gente pular assim, pular afastando a perna. Na verdade, a gente vai pular com as pernas unidas e na descida, aproximando do chão, a gente vai apoiar a primeira e a segunda perna recebendo o solo, flexionando. Beleza? Aí, aquela conversa que a gente teve, quanto mais alongada a sua entrada, melhor para o seu chute de perna e pela parada de mãos, certo? Então eu vou fazer um chute. Se eu faço um chute, uma entrada curtinha, o meu corpo já vai aqui, ó, criar uma curva, né? Quando eu vou chutar quando eu vou virar o meu tronco, a minha perna indo junto, certo? Então a ideia qual que é? Quanto mais alinhada eu tô na minha entrada, quando eu junto e viro, eu tô passando pela parada de mãos e consigo entrar no rodante, ó, certo? Aí, essa parte da entrada, então, que a gente falou, né, que seria tipo uma gangorra mesmo, que eu chamo, que é o pé sobe, o tronco desce. O tronco sobe, o pé desce. Então, a gente trabalha equilibrado ali, beleza? A entrada das mãos. Então, meu caso, eu faço acrobacia com a perna direita. Então, esse braço, ele já vem aqui, ó, direcionado como se fosse estrela, né? Eu não altero ele. Esse aqui, por sua vez, eu giro. Isso vai me ajudar a orientar o corpo para fazer a meia volta, para fazer a curveta, para fazer a repulsão do rodante, certo? Vai ser bem importante se eu tô com esse movimento organizado para o resto acontecer. E aí a repulsão, que a gente não falou muito. A repulsão é uma coisa bem difícil de entender tecnicamente. Então vamos lá. Quando a gente empurra, né? Lembra que eu falei, o chão é mais duro. Então é muito importante eu não estar muito aberta. Só que eu preciso estar empurrando. Por quê? Cheguei em contato com o chão, eu vou empurrar desde a minha mão, meus dedos, até o meu ombro. Tudo isso vai gerar uma grande onda. E aí a minha perna me acompanha. Então eu venho pelo quadril, né? Aqui estão os meus ombros. Então eu venho quadril e eu inverto a curva. Pum! Para eu pular, certo? Tudo isso no rodante, depois você olha ele no detalhe, eu fiz várias vezes ele em câmera lenta pra gente conseguir enxergar essas coisas, porque às vezes a gente vê rápido e fala, ah, entendi, vai fazer, não captou um monte de coisa, então ver em câmera lenta ajuda a gente a compreender essas minúcias do movimento. Sobre o rodante, isso, importante, as imagens, elas não estão perfeitas, né? Eu faço acrobacia há 20 anos, mas eu não pratico assiduamente o rodante sempre. Então, ele é uma acrobacia que a gente chama, né? Tá na base, ele sai bem feito, porém, ele tem várias questões. Então, tem a hora que a perna tá um pouquinho aberta, o joelho que dobra, tudo isso eu chamo de a maquiagem da acrobacia, que significa o quê? Estruturalmente não atrapalha, mas é mais bonito quando a gente vê ali tudo organizado como deveria ser. Então, para quem treina mais, tentar ter esse apuro, esse apreço técnico e estético dentro dessa linha, né? Que também poderia ser uma outra linha um pouco mais flexionada e gerar uma outra comunicação. Pensando principalmente que a gente está falando de circo, né? A gente está falando de acrobacia no circo, isso significa que a gente está falando de arte. Então, a atividade física na arte, ela tem desdobra em outros sentidos, né? Não é a ginástica olímpica lá da competição. Eu vim na ginástica olímpica. Então, o meu berço era assim, dobrou a perna, ruim. Esticou a perna, bom. Nos exercícios. No circo, a gente está falando sobre significado. Então, o que eu quero gerar no outro de sensação? Talvez eu queira gerar uma coisa mais pesada. Claro que tudo isso acompanhado, né, de um preparo físico para a gente não se machucar também. Beleza? Boa. Não vou me alongar. O rodante já foi. Vamos para o flick. No flick, mesma ideia, certo? A gente parte de um desequilíbrio. Por que o desequilíbrio? Porque o desequilíbrio ele me dá uma direção. Então, eu consigo desequilibrar, eu senti que eu tô na direção, eu flexiono para saltar. Muito parecido com a chamada, né? E aí, qual que é a diferença? Primeiro, eu tô de costas. Gente, tudo que é de costas, atenção, dá medo.
Por quê? Porque é uma coisa da sobrevivência aí, da humanidade, do corpo, ter uma inteligência e falar, meu, você tá se atirando pra trás, tá errado, volta. Então tem uma coisinha lá no fundo que fala assim pra você, faz não. E isso é absolutamente natural, tá bom? O que acontece? A gente precisa ir treinando esse corpo pra dizer, olha, eu sei que pular pra trás não é uma coisa boa, mas eu não vou só pular pra trás, eu vou fazer uma acrobacia muito massa, tá bom? Então a gente vai fazendo essas negociações aí. Então, o fato de ser pra trás vai dar mais medo e eu não tô olhando, então eu não sei onde eu vou chegar, né? Pela lógica. Eu preciso, desequilibrei, preparei, pum, vou fazer um salto bem potente. Esse salto potente é para eu conseguir desenvolver o meu quadril e o meu braço. A partir disso gera a parábola. Eu gosto muito de uma imagem daquele filme, sabe, do Free Willy, que faz, vai Willy, aí ele voa assim, e eu vejo o flick muito dessa forma. Eu desenvolvo ele longo, alongado, curvo, não flexionando a coluna, tá? Isso sim, trabalhos técnicos que a gente vai elaborando, tá bom? Sem envergar. Com o abdômen contraído, né? O peitinho ali sempre encaixado para proteger nossas costas também. E aí, é aquilo, saltei, voei, tô ótima, né? O quadril, ele é importante para não pesar no braço. Pum! Empurrei o chão muito forte com o abdômen contraído, aí a chegada no chão. Para quem tá fazendo o flick alternado, é legal pensar que a gente vai alternar depois que apoia a mão no chão. É um pouquinho antes, mas se você pensar que é depois, você vai na hora certa. Se você pensa em ir logo na saída, já fica um chutão. Tem muita gente que faz assim e eu acho até bonito. Só não acho tão funcional quando a gente quer fazer outras coisas, além de quando a gente tá aprendendo, tem uma tendência de girar o quadril e errar, tá bom? Boa. Agora, o flick já foi. O mortal pra trás. Muito importante, eu comecei o vídeo do mortal falando, é muito fácil. Não é isso que eu quis dizer, tá bom? Que ele é pouca coisa. Eu tava só comparando com o rodante e com o flick, que tem 1 milhão de questões técnicas, né? Tem a ver com o trabalho de parada de mãos, que é super complexo. Tem a ver com a organização do tronco, que também é super complexo. O mortal, querendo ou não, ele é apenas um salto com uma grupada, falando, né, de maneira muito simples. Por isso que a gente vê muita gente que nem é acrobata, que só é muito forte, não é acrobata como profissão, né? Fazendo, realizando. Então a gente vê jogador de futebol, a gente vê lutadores que mesmo assim, mesmo que eles tenham aprendido no ambiente acrobático, o que eles têm eles têm muita força na perna, né? Então eles vão e, pum, jogam o mortal. E isso é justamente por isso, porque não tem uma complexidade técnica. O que é que tem? Tem uma questão que a gente não pode errar. Então, por que a gente ensina primeiro uma parada de mãos, que é muito mais difícil tecnicamente, do que o mortal, sendo que o mortal é muito mais fácil? Porque o mortal, a pessoa não pode errar, a pessoa não pode desistir. Pode, mas a consequência não é boa, certo? Então, vamos lá. A gente falou da potência das pernas, que é super importante, então, que também é um trabalho, né? Não é pouco. Então, manter as pernas com força, tanto no sentido de ganhar altura e quanto mais ar, menos impacto, né? Também para fazer um amortecimento adequado. Usar todas as articulações. Isso a gente não falou muito, mas assim, os pés articulam, os dedos dos pés, tudo te empurra para cima. O braço, quando eu jogo para cima aqui, eu também ganho altura com o braço. Tudo me joga para cima. E o que não me joga para cima vai me jogar para baixo. Então, é legal ter essa consciência, tá bom? Eu preciso lançar o braço pra cima, ele me ajuda. E aí, a gente brinca que os joelhos vão alcançar lá a mão. Então, eu jogo o braço lá em cima e o meu joelho vai lá buscar minha mão pra dar o giro e eu chegar pra frente. Beleza? A gente falou um pouquinho também sobre as ajudas. Muito importante, assim, eu já treinei bastante vezes em gramado, em areião. Eu sei o que é. Em alguns momentos eu tive essa possibilidade de entender, pô, eu quero aprender e eu não tenho colchão, eu não tenho possibilidade, então eu tenho um amigo aqui e tal, e a gente se junta. Mas é importante que isso seja feito com informação, com cuidado, tá? Eu tentei pegar o máximo de equipamentos que eu conheço e que eu tive acesso para apresentar para vocês, porque eles existem especializadamente para isso. Então, assim, tem várias profissões
que a gente trabalha com materiais especializados. E no circo, muitas vezes por falta de recurso, a gente acaba, né, se adaptando, o que é ótimo, porque o importante é a gente entender o princípio e aplicar. Mas nesse caso da segurança, é uma coisa que realmente me preocupa. Então, se organizem para fazer com segurança. Pega o colchão da cama, faz alguma coisa ali para te proteger. Não vai, na ansiedade, fazer sem se proteger. Combinado? Tô reforçando isso porque eu tô ensinando coisas por vídeo. Eu não sei quem é você que está aí assistindo. Então eu fico bastante insegura por um lado, porém eu acredito muito que a informação ela faz com que a gente tome as melhores decisões. Então eu tô aqui te incentivando a tomar as melhores decisões. Beleza? Bom, por fim, não menos importante, eu queria falar um pouco da minha experiência na acrobacia, especialmente como mulher. Eu tive uma trajetória de passar pela ginástica artística, então quando eu cheguei no circo eu fui muito bem recebida no sentido da técnica, né? É uma pessoa que tem a técnica, que conhece a técnica. Primeiro de tudo, existem muitas técnicas, né, que geram resultados. Então tem muitas técnicas de capoeira, tem muitas técnicas de ginásticas, tem muitas técnicas circenses tradicionais ou não, que geram resultados. Então eu não tô aqui disputando saberes com essas pessoas no sentido de dizer o meu é melhor do que o seu. O que eu tô dizendo aqui, existe esse jeito de fazer, eu faço ele há pelo menos 10 anos e ele tem resultado e funciona. Então isso é uma coisa bacana também de lembrar. Os saberes são múltiplos, tá bom? Outra coisa, eu sinto assim que a gente tem um estímulo muito menor para ensinar mulheres na acrobacia. E às vezes a gente entende isso como algo... as meninas não vêm fazer. Então vamos fazer uma leitura de infância aqui, né? Quantas vezes... Eu dou aula para criança, assim, há pelo menos uns 15 anos. E acho que minhas primeiras turmas foram de criança com 17 anos. E eu sempre recebi, assim, falas de... ele é assim mesmo, menino correndo, explodindo a casa ali, fazendo uma bagunça na escola. Menino é assim. E aí a menina que corre, que faz as coisas, em geral, como ela é vista? Que menina mal educada. Então, assim, primeiro, vamos atualizar isso. O menino que corre fora de hora e faz bagunça é mal educado, e a menina que corre e faz bagunça fora de hora é mal educada. Fora isso, todo mundo que faz bagunça é criança. A gente também deveria fazer um pouco mais de bagunça, porque a gente provavelmente ia ser mais feliz, mas nas horas adequadas. Então, assim, se a gente quer que as meninas se sintam convidadas às atividades, a gente precisa criar meios de convidá-las, certo? Eu tenho muitas alunas que chegam na aula de acrobacia, assim, claro que eu tenho alunos também com esse relato, tá bom? Mas é muito maior entre as meninas de, minha mãe falou que se eu fizer isso eu vou quebrar o pescoço. Eu tenho medo de me machucar porque eu não tenho força. Ou, não, é porque mulher tem menos força. Então, assim, a gente já falou disso, vou repetir. Cada corpo tem uma potência, tem uma dificuldade, tem possibilidades diversas. A gente tem, sim, estruturalmente diferenças entre o corpo do homem e o corpo da mulher, porém, a gente não pode tratar disso como critério para fazer as coisas, e sim, como eu, que sou mulher, que tenho essas características, faço acrobacia, como que eu me interesso por isso? Então, assim, tô trazendo essa temática porque eu acho ela muito relevante, muito importante, e eu sinto que tem um tom de especialidade, sabe? Assim, no sentido de... Quando eu falo que faço acrobacia e quando eu realmente faço acrobacia, as pessoas se admiram. Nossa, não tem mulher que faz acrobacia. Nossa, como você é especial por fazer acrobacia. E eu, particularmente, não me sinto nem um pouco elogiada. Eu me sinto bem triste, porque eu conheço um monte de mulheres acrobatas e acho que poderíamos ser muito maior número, né? E com muito mais potência se a gente fosse convidada a isso, não apesar de, e sim com as nossas potências, com as nossas possibilidades. Beleza? Bom, outro assunto importante que eu tenho conversado com algumas pessoas é sobre o tal do corpo acrobático.
né? A gente pensa que, assim, no senso comum, o que que a gente vê? Ah, tipo, eu sou vista como uma pessoa saudável, porque eu tenho músculos, porque eu sou uma pessoa magra. Então as pessoas olham e falam, ah, essa pessoa é saudável porque ela se exercita, porque ela se alimenta muito bem. Então, poderia me alimentar melhor, com certeza, mas não é nem essa a questão. O que eu acho é que a gente olha e julga o corpo como ele não podendo ser um corpo acrobático. E a gente tem, assim, possibilidades diferentes. Então, vou dar um exemplo. Se eu quiser colocar o meu pé na cabeça, eu posso treinar bastante. O pé na cabeça que a gente fala é aquele por trás, né? Forçando a coluna e tudo. Tem pessoas que têm uma flexibilidade que não tô dizendo que ninguém nasce pronto aqui, tá bom? Mas assim, tem uma estrutura que favorece isso. Então, normalmente são pessoas um pouco menores, não tão altas, que tem aí uma maleabilidade, né? Óssea, articular aí um pouquinho melhor, uma musculatura menos rígida. Meu caso, eu sou uma pessoa que tem mais força. O meu corpo responde muito rápido a estímulos de força. De flexibilidade, não. Então, se você olha pra mim e pensa que eu sou um corpo com muitas potências, eu tenho muitas potências e eu tenho algumas impotências também, muitas impotências também. Por que eu tô trazendo isso? A gente olha, por exemplo, pro corpo gordo e não entende ele como um corpo acrobático, mas ele tem muitas possibilidades acrobáticas. Do mesmo jeito que um corpo extremamente magro, sem força, né, sem tônus, também tem muitas possibilidades. Na dança, eu acho que a gente vê mais isso hoje em dia, né? Tem um olhar para essa multiplicidade de corpos sem puxar para o excêntrico, sem puxar para olha que diferente isso. Não, olha que essas potências desse corpo que tá aqui, né? Como potência mesmo, não como uma excentricidade. Ufa, a gente falou muito. Eu espero que você possa ter refletido junto comigo essas questões aí em relação a que corpo pode fazer o quê, a mulheres serem convidadas aos treinos de acrobacia e não serem diminuídas em suas potências nem infantilizadas, que é uma coisa muito comum, nós sabemos. Então, eu espero de verdade que você tenha aprendido tecnicamente e consiga se desenvolver. E se você for uma mulher, mais ainda, treina, a gente pode sim, a gente tem que tomar cuidado, igual todo mundo tem que tomar cuidado, porque o corpo é a nossa morada, né? É onde a gente é, quem a gente é. Então, eu desejo realmente que você se sinta encorajada a treinar e se desenvolver caso você queira. Beleza? Valeu, gente. Um beijo.